nesta etapa, farei um traçado simples de esgoto, utilizando uma linha série normal. Então, para isso, iremos aqui em Plumbing, na planta baixa. Tá? Claro que você não é obrigado a ter os componentes, né, ou peças sanitárias em 3D ou muito menos 2D. Tá? Você não depende desse objeto. Isso aqui é apenas um start para que você possa desenhar o traçado. Tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer a alocação de caixas, ralos, entre outros. Tá? Se você tiver interesse em fazer parte do traçado, fica à sua disposição. Existem certas etapas que você vai encontrar dificuldade, então, para que você vá sentindo como é trabalhar no Revit, é importante que você desenhe de várias formas. Uma hora você vai chegar numa forma ideal. Tá? Então, primeiramente, eu já faço a alocação das caixas, então elas estão cadastradas aqui em Plumbing Fixture. Vou escolher aqui entre vários ralos, caixas, vou colocar esse aqui com um ralo quadrado montado. Vou aproximar, vou escolher aqui Place on Face. Tá? Vou aproximar aqui bem mais. Vou dar a barra de espaço para que ele possa girar, né? Lembrando, se você tiver uma linha de referência a 45 graus, fica até mais fácil para que você possa girar. Como eu não tenho, vou colocar numa posição, depois eu acerto no Rotate mesmo. Tá? Então, selecionei, vou pegar o objeto e vou dar um Rotate 45. Tá? Vamos ver como ele fica em 3D. Ok. Seleciono o objeto com o Shift segurado. Vou observar como ele ficou. Tá? Mesma coisa, vou colocar aqui uma caixa. Não estou me preocupando com o posicionamento. Depois eu acerto isso. Vamos procurar aqui a caixa. São tantas, né? Vou pegar aqui uma de 7 entradas. E a mesma coisa, a gente vai locar ela por aqui. Tá? Vamos mudar aqui para o 3D. Ok. Como eu tenho a questão da declividade, tá? É claro que vai chegar num certo ponto, os conectores e ajuste dessa caixa são importantes. Então eu tenho condição aqui na caixa de representar a distância do prolongador. Então, vou colocar aqui ponto 1. Vou dar o exemplo aqui, 10 centímetros. Ok? Depois eu posso ajustar esse valor sem nenhum problema. E vamos colocar também, essas bibliotecas eu baixei tudo da Tigre, tá? Vou procurar aqui o nosso... Deixa eu ver se eu já carreguei. Sim, já está aqui já. Caixa de inspeção e interligação completa. Utilizar para esse exemplo tá bom demais esse objeto. E como eu não tenho nenhuma face aqui, vai por plano de trabalho. Pronto. Novamente no 3D. Seleciono. Dá uma olhadinha aqui nela. Verifica aqui o sentido, né? De saída e entrada. Tem aqui a opção Alt. Então a gente vai dar espaço para que ele fique na posição certa, né? Quero que a saída fique para a direita. Tá? A gente vai verificar que esse objeto, tá? Ele também tem um prolongador e existe aqui uma entrada. Então a gente vai controlar. Com a entrada eu vou tirar, eu não preciso dessa informação, porém o prolongador eu posso utilizar. Existem outros parâmetros aqui, que é a rotação da entrada do prolongador. Você pode ir mexer nessa rotação. Deixa eu colocar um valor diferente para vocês verificar que o conectorzinho ele vai se mexendo. Tá? Mas não é no nosso caso, porque eu não vou utilizar dessa informação. Tá? Ok. A mesma coisa,
Se você tiver necessidade de mexer, alterar o comprimento do prolongador, fique à vontade. Tá? É uma família que já auxilia para determinadas tarefas. Claro que uma hora isso aqui pode, vamos dizer, empacar e você precisa editar a família, etc e tal, mas nada que isso atrapalhe futuramente. Farei o traçado de esgoto utilizando apenas a planta baixa. É nesta etapa que você vai encontrar muitas dificuldades, algumas coisas não vão se encaixar, você vai ficar nervoso, estressado, os objetos vão estourar e você nunca sabe o porquê. Tá? A gente vai tentar simular, se alguma coisa aconteceu, eu explico. Tá? Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui a caixa. Não é um padrão, você pode começar por qualquer outro lugar. Tá? Então eu já tenho a parte aqui de água fria, tem os pontos de controle que você pode ajustar, mas eu não vou fazer nada de mudança, né? Nenhuma mudança no momento. Seleciono aqui o meu conector. Tá? Primeira coisa que a gente vai verificar é ter certeza do tipo de tubo que você está selecionando, o diâmetro correto, no caso 100 milímetros, e o offset. Né? Toda vez que você sair de uma caixa, você tem que dar um offset negativo, porque se você deixar a opção 0, ele não vai ter espaço para colocar aqui ou um joelho, uma curva, depende do objeto que você queira. Então, se você traçar qualquer coisa aqui, ele vai reportar um erro, tá? Você não vai saber o motivo. Então, lembrando que você tem que especificar um valor. Então, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui menos 0,2, ou seja, 20 centímetros. Tá? E logo aqui em cima, você tem que informar se você quer usar a inclinação. Então, por exemplo, eu quero usar a inclinação no sentido, né, 1,5, você coloca esse valor. Tá? A opção de colocar conector automático já está habilitado. Outros itens não farei questão de mencionar no momento. E eu vou puxar até verificar a linha de alinhamento. Clico, depois puxo de novo até a outra caixa, até aparecer o conectorzinho. Tá? Vamos verificar o 3D. Esse foi o resultado da ligação automática. Como eu desci 20 centímetros, a gente vai ver que ele tem um baita de um pedaço de tubo. Se você quiser eliminar ou você quiser subir, tá? Mesmo que você selecione esse objeto, por exemplo, ele está no offset, ó, um valor, tá? Vamos supor que eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 15. Tá? Você consegue ainda controlar sem nenhum tipo de problema. Tá? Se der algum outro erro, você tem que refazer. A gente vai verificar que o Revit não tem controle sobre o fluxo, né, dentro das conexões. Então, por exemplo, aqui ele está com a luva desse lado, ok. Aqui também está ok. Porém, aqui, ó, quando ele muda, ele inverte. Então, para isso, eu sou obrigado a vir aqui e inverter sentido da luva. Tá? E a mesma coisa aqui embaixo. Tanto é que aqui embaixo ó, encavala, né, com a nossa caixa. Então, para isso, eu vou pedir para inverter. E depois eu vou pedir para remover o objeto. Pronto. Ficou certinho. Tá? Ok. A gente vai notar agora, tá vendo que esse objeto está quase no mesmo nível desse daqui. Então eu vou pedir para nossa caixa erguer um pouquinho. Então essas opções aqui vão de acordo para cada usuário, né? Porque eu vou ter que ter um espaço para a tubulação encaixar, né? Ou se você quiser voltar naquela condição, descer um pouco mais. Então, lembrando que você pode ter controle total de todos os objetos. Né? Porque se você não controlar esse nível, para que adianta, né, a inclinação? Vou modificar o nosso joelho, seleciono, marco aqui a opção do mais, né, para transformar ele numa junção. Vou voltar aqui no 3D. Vou carregar uma família de redução excêntrica. Vou aproximar o objeto. Ok. A redução está com uma luva aqui, vou pedir para remover. Ok. E agora eu vou fazer a rotação dela, né? Que a gente vai observar que ela está para baixo. Tá? Como ele é um objeto travado, tá?
talvez ele vai empurrar todo o conjunto para baixo. Então eu vou selecionar Ctrl C, vou pedir para rotacionar, seleciono novamente a conexão, perdão, e dou um Ctrl V. Tá? Para essa conexão aqui isso está acontecendo. Se bem que em breve acho que o pessoal vai acabar fazendo a atualização dela. Tá? Se bem que já isso aqui não atrapalha muito. Tá? Continuando na planta baixa, clico, indico aqui uma inclinação, vou colocar aqui vai 0,8% mesmo. Seleciono o próximo objeto. Ok, então ele já fez a ligação automática, porém tomar cuidado com a posição na luva. Mesma coisa para cá. E como a gente está ligando conexão com conexão, a gente vai habilitar também esse elemento. Tá? Ele vai dar a informação dizendo que tem um objeto que está encavalando, então está encavalando um pequeno pedaço aqui, então eu só vou pedir para empurrar um pouquinho o conjunto para frente. Ó. Ok, perfeito. Ok. Se você quiser agora aproveitar, habilitar aqui o maisinho, ele acaba transformando num T. Tá? A gente vai fazer uma pequena cópia, Create Similar, a gente vai aproximar aqui em cima na parte, né? Tentar pegar a conexão correta. Tem tanto objeto em cima atrapalhando. Pronto. A gente vai selecionar, rotacionar. Ok, ok, perfeito. E vamos dar continuidade desenhando aqui o nosso tubo de ventilação. Então ele vai vir até aqui. E aí ele vai subir até onde você quiser. Pronto. Ok, perfeito. Vamos fazer agora um novo traçado. Aqui no caso, vou deixar aqui 1%. Então, vou traçar aqui uma coisa qualquer. Tá? Veja o que vai acontecer quando eu aproximar aqui desse elemento. Então, ele pode acontecer que a altura do início da tubulação desse canto com a altura daqui não dê espaço para que ele possa colocar uma conexão. No caso seria um joelho 45 ou 90. Então a gente tem que verificar que nível que ficou essa informação, ó, e que nível está esse conector. Tá? Vamos voltar aqui em 3D. Ó. Tá? A gente vai perceber que talvez não tenha espaço para fazer essa ligação. Então para isso que você pode usar Draw Pipe, esse item aqui, ó, Ignore Loop to Connect. Você vai ignorar essa inclinação de 1% e ele vai acabar fazendo uma ligação direta. Prontinho. E aí está. Quem disse que não era possível colocar inclinação, né? Prontinho. Já com as inclinações. Ok. Opa! Apareceu alguém aqui que não está correto. A gente pode usar essa setinha dupla ou também mudar aqui o sentido. Pronto. Aí fica tudo ajustadinho, perfeito. A gente tem que verificar se não tem nenhum tipo de... Ó, tá um pouquinho encavalado aqui, ó. Né? Existe, mas, na verdade, ligação em conexão. Pronto. Ó, mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é detalhe, né? A gente pode inverter aqui, tudo certo. Opa. Pronto, então essa parte aqui já foi desenvolvida. Claro, se você quiser elevar agora todo o conjunto por causa de algumas distâncias, né,
você vai ter problema. Então a gente tem que sempre pensar numa forma simples de construir o projeto, principalmente de esgoto, que as inclinações atrapalham bastante.